Olá, meus queridos irmãos. Vamos hoje estar falando sobre os ofícios de Cristo. Bem, os ofícios de Cristo são três: profeta, sacerdote e rei. Quando a Bíblia chama Jesus de Cristo, está dizendo ungido ou Messias. No Antigo Testamento, só três tipos de pessoas eram ungidas com óleo. Era o profeta, o sacerdote e o rei. Eram os três ofícios que representavam Deus ao povo e o povo diante de Deus. Jesus não ocupou somente um. Ele é o profeta perfeito, o sacerdote perfeito e o rei perfeito. Se faltasse um desses ofícios em sua vida, nossa salvação ficaria incompleta. Em Hebreus capítulo 1, de 1 a 3, resume tudo isso. Ou seja, ele falou como profeta, purificou pecados como sacerdote e assentou-se no trono como rei. Então, primeiro, Cristo como profeta é a mesma coisa de Deus falando conosco. Um profeta é a boca de Deus. No Antigo Testamento, vemos Moisés, Elias e Isaías que traziam a palavra, assim diz o Senhor. E o problema? Eles eram falhos e a revelação era parcial. Mas Jesus mudou tudo. Hebreus 1 e 2 diz que, nesses últimos dias, Deus nos falou pelo Filho. Ele não só trouxe a palavra, ele próprio é a palavra, conforme João 1 e 1. Quando Jesus ensinava, não dizia assim diz o Senhor. Dizia, eu, porém, vos digo. Como ele exerce esse ofício hoje? De três formas. Primeiro, pela Bíblia. Segundo, pela pregação fiel da igreja. E terceiro, pelo Espírito Santo que ilumina nosso coração. Sem Cristo, o profeta, estaríamos no escuro sobre quem é Deus e como ser salvo. Segundo, Cristo como sacerdote, que é nós falando com Deus. Se profeta desce com a palavra de Deus até nós, sacerdote sobe com o nosso problema até Deus. No Antigo Testamento, o sacerdote oferecia sacrifícios e intercedia pelo povo, mas tinha dois defeitos. Primeiro, era pecador, e segundo, o sacrifício precisava ser repetido todo ano. Hebreus 10 e 1. Jesus é o sacerdote perfeito por três razões. Primeira razão, ele fez um sacrifício único. Ele não ofereceu um cordeiro, ele foi o próprio cordeiro. Segundo, ele é sem pecado. Hebreus 4,15 diz que ele foi tentado em tudo como nós, todavia ele não pecou. E terceiro, intercessão eterna. Hebreus 7,25. Hoje, agora, ele ora por você diante do Pai. Quando Satanás te acusa, Cristo mostra as suas mãos furadas. Sem Cristo, sacerdote, estaríamos sem acesso a Deus e sem perdão. E por último, terceiro, Cristo como rei, que é Deus governando sobre nós. O rei no Antigo Testamento, ele governava, protegia e julgava. Por exemplo, Davi foi o melhor rei, mas adulterou e matou. Salomão foi um rei sábio, mas caiu em idolatria. O povo sempre decepciona. Jesus é o rei prometido em 2 Samuel 7. E lá no Novo Testamento, o anjo disse a Maria, o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi. Ele reina de três formas. Primeiro, reina sobre o universo, Mateus 28, 18. Reina sobre a igreja, pois ele é o cabeça da igreja, Efésios 1, 22. E ele reina no coração, conforme Colossenses 1, 13, que diz, ele nos tirou do império das trevas e nos trouxe para seu reino. E ele vai voltar como rei. Apocalipse 19, 16 diz que ele é rei dos reis e senhor dos senhores. Sem Cristo, rei, seríamos escravos do pecado e do medo. Portanto, fechando aqui, por que os três ofícios importam juntos? Porque se ele fosse só profeta, eu e você teria informação, mas não teríamos perdão.
Se fosse só sacerdote, teríamos perdão, mas não teríamos direção nem proteção. Se ele fosse só rei, teríamos ordem, mas não intimidade com Deus. Precisamos de Cristo completo. Quando você está em dúvida, vá ao profeta. Quando está em culpa, corra ao sacerdote. Quando está com medo, confie no rei. João Calvino disse: quão doce é saber que Cristo é tudo para nós. Ele revela, ele reconcilia, ele governa. E eu pergunto a você, em qual área da sua vida hoje você mais precisa lembrar de Jesus como profeta, sacerdote ou rei? Deus abençoe. Receba esta palavra em nome de Jesus.